Olá, sejam bem-vindos a mais essa gravação de um vídeo para o canal Guia dos Perplexos. Hoje estamos gravando de noite, raríssimo. Acho que não me lembro de quando gravei um vídeo à noite, mas o dia hoje foi muito cheio, eu não tive condições de gravar de manhã. De qualquer maneira, foi bom porque compartilhei um vídeo de um idiota chamado Renato Santos, que diz que Putin não tem o direito de invadir um país. O que é que Israel fez? Invadiu a Palestina, né? Então Putin não tem direito de invadir a Ucrânia. É o ponto de vista dele, e ele disse que isso é um absurdo. Aí, agora, ele não se lembra, que ele fala de lá de Israel, né, que os judeus cázaros, Ashkenaz, invadiram a Palestina. E quando invadiram, deram uma ordem a cada cidadão palestino: sai ou morre. E 400 milhões de palestinos foram obrigados a deixar o seu país. 400 milhões. Aí ele diz, na Segunda Guerra Mundial, Hitler, olha, ele quer ligar logo Putin a Hitler. Hitler matou 6 milhões de judeus no Holocausto. Então, Putin vai fazer a mesma coisa com a Ucrânia. Bom, acontece que ele só falou do Holocausto, né? 6 milhões de judeus. Acontece que Hitler matou 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Milhões não, bilhões. Então, o Holocausto são 6 milhões de judeus, não são 20 milhões mesmo. Então, o Holocausto são 6 milhões de judeus, Hitler matou 20 milhões de pessoas, agora matou ciganos, matou aleijados, matou deficientes físicos, aposentados, todos que davam prejuízo ao Estado. Matou negros, matou padres que eram contra o nazismo, matou todas as pessoas que eram contra ele. E aí ele quer aproximar a figura de Putin de Hitler, né? Mas por quê? Porque Putin está invadindo a Ucrânia. E um país, a Ucrânia, não pode ser invadido por outro país. Pois bem, seu desgraçado. Então veja só, a Palestina era um país independente e soberano desde o ano 70 depois de Cristo até o ano de 1947, 48, quando foi invadido pelos judeus Ashkenaz. A Palestina foi invadida, né, depois de ser desmembrada da Segunda Guerra Mundial do Império Otomano, do Sultão Hamid II, e os judeus simplesmente invadiram e expulsaram 400 milhões de palestinos. Só faltam 200 milhões para completar o Holocausto. Né? Esses 200 milhões podem ser os que decidiram morrer, mas não saíram. 400 milhões saíram, estão por aí, ao léu, ao mundo, abrigados em condições miseráveis. 400 milhões. Como os judeus do Holocausto foram 600 milhões, então 200 milhões podem ter ficado e ter morrido por ter se recusado. Só que o problema não é este. Ele só fala do Holocausto. Só fala do Holocausto, como se no mundo só houvesse judeus. Acontece o seguinte: o Holocausto foi contra os judeus, né? E eles aproveitam isso para fazer a propaganda sionista. Mas Hitler matou 20 milhões de cidadãos civis. 20 milhões. Não foram 6 milhões. 6 milhões foi de judeus. Então, de padres que eram contra o regime, de negros, de ciganos, de aposentados, porque davam prejuízo ao Estado, de deficientes físicos, né? Então ele fez o que se chama a limpeza étnica, essa é a palavra. Então vamos esquecer a palavra holocausto e vamos colocar a palavra certa. A palavra certa é limpeza étnica. Então, quando os judeus Ashkenaz, em 1945, decidiram invadir a Palestina, num ato de terrorismo, que é só voltar ao passado e ler a história, né? Então eles expulsaram, com a ordem sai ou morre, 400 milhões de palestinos. Para 600 milhões de judeus, faltam 200 milhões, que provavelmente ficaram e preferiram morrer a não sair do seu país. Mas isso foi para Theodor Herzl, que é Benjamin Zeev, o nome verdadeiro judeu dele, né? Ele era judeu, então ele escondeu o nome, então não é Theodor Herzl, é Benjamin Zeev, sob as ordens do barão de Rothschild.
eles invadem a Palestina, né, e expulsam os palestinos do seu país, numa guerra onde a França dá todas as armas modernas para que os judeus askenaz, Golda Meir, Menachem Begin, né, é o nome do outro, Uri, agora esqueci o nome dele, então pudessem derrotar os palestinos. Isso ele não fala. Não são 6 milhões que Hitler matou, foram 20 milhões. 6 milhões, eles só falam de 6 milhões. 6 milhões, como se o mundo fosse feito só de judeus e para os judeus. Acontece, foram 20 milhões, companheiro. Renato Santos é o nome do canalha, do canal dele, fala de Israel diretamente. Então, tá, não existe no mundo só judeus, não. Então, foram 20 milhões de civis. Vou repetir, incluindo negros, aposentados, deficientes físicos, velhos, idosos e ciganos e padres que não se renderam a ter a missa censurada pela Gestapo. Isso, entre outros. Então, o nome certo é limpeza étnica. Foi exatamente o que vocês fizeram na Palestina. Eretz Israel era manchada pelos árabes palestinos. Estava manchada, maculada. Ela tinha que ser limpa. E para ser limpa, tinha que ser tirado os palestinos de lá. Só podia ficar judeus. Então o nome é: Hitler fez uma limpeza étnica na Alemanha, baseado em Friedrich Nietzsche, que diz que o homem que tem compaixão de outro homem é um idiota. Essa é a teoria básica de Friedrich Nietzsche, né? Então, a compaixão, a misericórdia é considerada por Nietzsche como sendo a maior fraqueza humana. E aí, Hitler fez isso. Matou 20 milhões, não 6. E o que é que os judeus askenazes fizeram? Em 1945, é só ler a história da conquista da Palestina pelos terroristas judeus. Ajudados pela França, na época, hoje é a Rússia. Na época foi a França, mas ninguém fez esse alarido. Expulsaram 4 milhões de palestinos, que estão inclusive alguns abrigados no Planalto Central aqui em Brasília, e o resto pelo mundo todo, tá, cidadão? Então tenha vergonha na cara e fala a verdade. Bom, agora vamos então nos acalmar e vamos agradecer mais uma vez as contribuições, né, os nossos amigos que têm contribuído, né, com a doação de R$10 ou mais. Às vezes alguns têm dado menos porque só podem menos. No Nubank, o Pix é 223-992-67753 ou através do Bradesco, que eu coloco aqui embaixo do vídeo. Agora, eu tenho o dever moral, nesse vídeo, de fazer um pedido de desculpas a Flávio José, um aluno nosso, da nossa nova escola, Projeto Caribu. Esse vídeo se chamará O que é o Projeto Caribu? Vamos começar a explicar a vocês o que é a nossa escola e vamos começar a pôr em prática o nosso currículo. Vocês vão receber o que seria um livro. Eu tenho 2 livros já escritos e publicados. Cabala Cristã é um, História e Política da Cristandade é outro, e o terceiro seria o Projeto Caribu, que eu vou passar para vocês de uma maneira resumida. Aqui eu não vou escrever o livro, porque eu já vi que não rendeu nada, os outros não renderam nada. Mas, no vídeo Jesus, o nosso aluno Flávio José diz o seguinte: se Jesus é Deus ou tem a essência de Deus, Maria não poderia ter pecado ao nascer. Flávio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Maria é Maria, Jesus é Jesus. Jesus tem a essência divina, lá no céu. Maria é uma mulher como qualquer outra. Ao nascer, ela não tem nenhum privilégio. Ela nasce numa aldeia, né, como qualquer menina. Aí você errou feio, né? Mas o meu problema é que eu dei pouca atenção. Você está filosofando bem, mas está errando. Aqui não tem lógica, né? Então Maria não poderia ter pecado ao nascer? Poderia sim e teria. Claro. Era uma mulher como qualquer outra, era um garoto como qualquer outra. Aí você que cometeu um erro. Quer dizer, essa premissa está errada.
Maria teria pecado ao nascer se não fosse a Imaculada Conceição. Você continua. Ou ter o pecado retirado na concepção de Jesus. Não, Flávio José, exatamente. O pecado original foi retirado de Maria na hora da concepção dela. Agora, o que você deveria ter dito é o seguinte, está aqui no final. Se ao conceber Jesus na sua carne, ele sendo o Verbo, ela estaria plena de graça. Portanto, teria o pecado original sido deletado. Sim, a conclusão é verdadeira, mas as premissas são falsas. Então, o que é um silogismo? Premissa 1, maior, premissa 2, menor, conclusão 3. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Você errou na premissa maior. Maria não teria pecado devido ao fato de Jesus ser Deus. Ora, bolas, teria nascido imaculada, automaticamente. Mas aqui você errou. A premissa maior, que essa, está totalmente errada, meu querido aluno. Está errada. Não tem nada a ver. Maria era uma menina como qualquer outra. Nasceu, foi concebida normalmente, através de uma cópula de São Joaquim e Santa Ana, e teria nascido normalmente. Então ela poderia pecar. Por que é que Deus tirou o pecado dela na hora do nascimento? A Imaculada Concepção não é Maria concebendo Jesus. Você aqui cometeu um erro. A segunda premissa é: Maria, ao conceber Jesus, ficou plena de graça, ou do Espírito Santo. Naturalmente, o pecado original seria deletado. Isso está certo. Mas é a conclusão. Isso é a conclusão. Mas a premissa maior está errada. Maria nasceria como qualquer outro ser humano, igual a qualquer outro. Agora, quando o anjo anunciou que ela seria mãe do Filho de Deus, ela poderia ter dito: não quero. Não quero. Porque ela era casada, porque José não tinha copulado com ela, porque iam dizer que ela adulterou, porque ela seria apedrejada. Era a maneira que qualquer menina raciocinaria quando o anjo Gabriel disse: você vai conceber do Espírito Santo, lá na frente. Então, ao nascer, para que ela não tivesse esse raciocínio, para que ela tivesse a mente purificada, perfeita, harmonia perfeita, equilíbrio perfeito, né? Então, equilíbrio, harmonia e perfeição, para que a inteligência dela tivesse equilíbrio, harmonia e perfeição, e ela mesmo correndo todos os riscos dissesse sim, a mente dela teria que ter um raciocínio absolutamente fora do normal. Se ela raciocinasse como eu ou você, ela teria dito: não posso, sou casada, e aí vão dizer que eu adulterei. Era isso que ela teria dito. Ela teria dito não. Entendeu bem? Está claro? Você raciocinou, e eu fico feliz de ter um aluno que está a caminho da filosofia. Você me deixou muito alegre, porque é que você ensaiou um silogismo, mas você cometeu um erro. Maria teria nascido sem pecado porque Jesus é Deus. Não. Jesus é Deus, está lá no céu. Maria nasceu 14 anos antes de conceber Jesus. E 14 anos antes dela conceber Jesus, ela não tinha a menor ideia de que iria conceber Jesus. Não tinha essa ideia. Jesus estava no céu como um rechite. Então não há nenhuma ligação entre Jesus e Maria nesse momento. Na hora da concepção, veja bem, no momento da concepção, quando Joaquim está na cama com Ana, deixa eu ser mais explícito, né, transando, então o espermatozoide de Joaquim entra no óvulo de Ana, normalmente, como qualquer outro casal, e nesse momento vai haver a concepção de Maria. E aí seria normal, seria um fato normal. Maria nasceria como mais um de nós, seria mais uma pessoa como qualquer outra. E quando o anjo dissesse a ela que ela ia ser a mãe de Deus, sem concurso de homem, ela era casada com José. Era noiva, mas eram considerados casados, porque só não moravam juntos, mas já eram considerados casados. Eles ficavam casados durante um ano, sem morar juntos. Então ela estava casada, mas não morava junto. E aí aparecia grávida.
Quais seriam as consequências? A lei de Moisés dizia: apedreja, toca a pedra na Geni. Então ela teria que ter uma fé incompreensível, absurdamente elevada. Ela teria que ter uma compreensão das consequências daquilo ali, dentro da fé, dentro da noção de que Deus tem um poder incomensurável, e isto ela não teria se não fosse Imaculada Conceição. Se ela não tivesse o pecado original retirado dela no momento da concepção, Flávio José, com meus respeitos e admiração, fiquei muito feliz, tá? Se ela não tivesse sido retirado o pecado original na concepção dela, esquece Jesus. Jesus só vai ser concebido 14 anos depois. Se ela não tivesse sido retirada, ou seja, se ela não fosse sine macula concepta, concebida sem a mancha, ela teria dito não. E Jesus não teria nascido de Maria. Entendeu agora como você errou na primeira premissa? Compreendeu bem, como está claro? Você errou na primeira premissa. Ela não tem ligação nenhuma. 14 anos da concepção de Jesus antes, Maria não tem ligação nenhuma com Jesus. Ela não tem a menor ideia de que ela vai ser mãe de Jesus. Então ela nasceria uma pessoa normal, uma criança normal, uma menina normal, e sendo normal, quando o arcanjo Gabriel dissesse: você vai ser a mãe do Filho de Deus, eu dizia: ah, não, que é isso? Eu vou engravidar, a minha barriga vai crescer, meu marido está distante de mim há um ano, só quando completar um ano eu vou morar com ele, e só aí a gente pode transar e ter filho. Então eu vou ser chamada de adúltera e a pena para o adultério e o apedrejamento. Era isso que ela teria dito. Para que isso não acontecesse, porque ela foi eleita agora, isso eu não posso dizer por quê, porque eu não sei. Ninguém sabe dizer. Por que Deus elegeu Maria? Não sei. Ninguém sabe. Ele a elegeu. Então, para que ela não dissesse não, ela teria que ter inteligência, vontade, memória, sensibilidade, liberdade, tudo purificado. E essa purificação dessas faculdades mentais de Maria é que vai se chamar Imaculada Concepção. Ou seja, é deletado o pecado original. As células dela ficam isentas da hereditariedade de Adão e Eva, aqui entre aspas, que é um mito, mas da nossa tendência à desobediência, ao erro, à burrice, como o tal do Renato Santos lá fez, né? A estupidez de comparar Putin com Hitler. Então, ela teria errado, ela teria raciocinado como nós. O raciocínio dela seria lógico. Não vou aceitar não, senhor. O que você está me propondo, meu queridíssimo Gabriel, o que você está me propondo é uma fria tremenda para mim. Você está me botando na maior fria do mundo. Não aceito. Então, isso seria nossa inteligência normal. Para que ela não tivesse um raciocínio segundo a inteligência normal, então, o que é que Deus faz? O Espírito Santo entra em cena e varre os cromossomos de Joaquim e de Isabel, de Santana, assim que os dois se transformam em um único ser. Assim que os dois gametas se unem, o óvulo se torna ovo, nesse preciso momento, então a ação do Espírito Santo retira de Maria a mancha do pecado original, para que ela tenha a inteligência, a vontade, a memória, a liberdade, a sensibilidade muitíssimo elevada, acima de qualquer outro ser humano. Bem-aventurada me chamarão todas as gerações, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Então, quando o arcanjo diz: você vai engravidar, e ela está longe do marido, durante um ano o noivado era feito, considerado casamento, mas os dois não podiam ficar juntos, as amigas dela ficavam em torno dela o dia todo, para não deixar José se aproximar dela, era José, ela teria dito não. Por quê? Porque o resultado era apedrejamento, até a pedra na Geni. Essa mulher adulterou, porque o marido está longe, né, há um ano, eles não moram juntos, e ela apareceu grávida. Então, evidentemente, ela adulterou com outro homem qualquer. É o que diz o Sefer Toledot Yeshua, que é o livro feito por um rabino, que ela se apaixonou por um centurião romano, e que transou com ele, e depois se arrependeu, mas já estava grávida.
Isso está no livro Sefer Toledot Yeshua. Procure esse livro e você vai encontrar essa história, que ela adulterou. Jesus é um filho bastardo, segundo o rabino desconhecido, anônimo, que escreveu o livro Sefer Toledot Yeshua, traduzido é livro da geração de Jesus. Sefer é livro, Toledot é geração e Yeshua é Jesus. Esse rabino diz que ela se apaixonou por um centurião romano bonito, jovem, e transou com ele, porque José era velho. Tá? Então, para que ela tivesse um raciocínio fora dos padrões humanos, sobre-humano, então, na hora da concepção dela, era necessário um ato extraordinário para que ela tivesse as faculdades mentais superiores dela refinadas de tal maneira que ela tivesse uma fé incomum. Aí o Espírito Santo age e retira toda a hereditariedade dela. Ela não tem hereditariedade nem dos pais, nem dos avós, nem dos bisavós, nem dos tataravós, nem de ninguém. Ela é única, ela é criada ali, no momento. Então, a Imaculada Concepção é a criação de um ser novo, puro, perfeito. Isso é sine macula concepta. Então, sua premissa está errada. Então, você diz, vou repetir para os ouvintes, isso é: se Jesus é Deus ou tem a essência de Deus, Maria não poderia ter pecado ao nascer. Ora, isso é absurdo. Você aqui errou feio. Seu raciocínio está completamente errado. Teria, sim, pecado ao nascer, porque ela não tinha nada a ver com Jesus, não havia nenhuma ligação. Maria aqui na terra, Jesus ainda no céu, pré-existente, né, como Reshit, não tinha ligação nenhuma. Então essa premissa está errada. Ou teria o pecado original retirado na concepção de Jesus. Aí essa segunda premissa está certa. Ao conceber Jesus, claro, Jesus sendo o Verbo de Deus, cheia do Espírito Santo, logicamente, automaticamente, ao conceber Jesus, mas aí eu já disse o sim, viu? Está vendo que aí o sim já foi dito. Ao conceber Jesus foi depois do sim. Quando o anjo disse, você será a mãe do Filho de Deus, ela pensou, poderia dizer não, poderia dizer sim. O natural seria dizer não. Para ela não dizer não, então foi feita a Imaculada Conceição. Ela teve uma capacidade extraordinária de raciocinar, de fé, de esperança em Deus, e disse sim. Aí sim. Aí o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, e o Verbo, então, se fará carne em ti. Aí depois do sim, faça-se segundo a tua palavra. Aí ela disse, fiat. E aí ela concebeu do Espírito Santo. Então você errou na primeira premissa, acertou na segunda, mas não pode ser, a conclusão não está certa, né? Por quê? Porque se uma premissa estiver errada, a conclusão será errada. Então você errou na primeira. Maria não tinha nada a ver com Reshit, aqui na terra. Ela estava aqui na terra e no céu. Agora, quando ela concebeu ele, automaticamente o Verbo no ventre dela teria deletado todo o pecado original. Mas ela teria dito não. Então não haveria concepção do Verbo. Ela não teria concebido Jesus, é claro. Ela, tendo juízo, teria dito que é isso. Você está me mandando para a forca. Para ela raciocinar de uma maneira incomum, foi preciso que houvesse a Imaculada Concepção. Entendeu agora? Então, a Imaculada Concepção é feita em Maria, 14 anos antes dela dizer sim, para que ela diga sim. Porque se ela tivesse juízo normal, ela diria não. Claro, que a pena era o apedrejamento. Entendeu agora? Então, fico muito feliz de ter você como meu aluno, tá? Agora, veja bem, aprenda melhor o que é um silogismo. Premissa maior, você aqui errou. Se Jesus é Deus ou tem a essência de Deus, Maria não podia ter pecado ao nascer. Errado. Errado. Jesus é Deus, tem a essência de Deus lá no céu. No Aulão de Azilut. Maria nem tem ideia disso. Ela não tem a menor ideia disso. Mas, então está errada a primeira premissa. Maior. Menor. Teria que ter o pecado original retirado na hora de conceber Jesus. Sim.
Mas ao conceber Jesus, ela disse sim. E ela poderia ter dito não. Não vou repetir porque acho que já está claro. Então, essa premissa aqui está certa, mas a anterior está errada. Então, premissa maior errada, premissa menor correta, conclusão errada. Então, não precisava ser a Imaculada Conceição. Precisava sim, para poder não agir como um ser humano normal. É isso aí. Mas olha, eu vou te contar. Fiquei muito feliz. É de alunos assim que eu preciso, viu? Você honra a nossa escola. Aqui vai o meu louvor, aqui vai a minha grande alegria. Então você é o primeiro aluno do Projeto Caribou que me dá a primeira grande alegria. Errou, mas olha, tentou. E agora você já percebeu onde você errou na primeira premissa. Na segunda você acertou. Só que acontece que as duas têm que ser certas para a conclusão ser certa. Percebeu? Agora vamos ao assunto do vídeo. Então nós vamos fazer uma introdução ao nosso curso nesse vídeo, né? Olha quanta coisa, 3 assuntos. O canalha da israelense, né, que diz que Putin vai exterminar 6 milhões de ucranianos, como Hitler exterminou 6 milhões de judeus, filha da mãe. Mas acontece só contra os judeus e o resto. São 20 milhões, companheiro. A limpeza étnica. E é isso que vocês vão dizer. Putin não vai fazer isso. Agora, a questão de discutir as razões da guerra não caberá nesse vídeo. Então, vamos ao que é. Eu tenho 2 livros. Então, um livro é História Política da Cristandade. Não deu em nada. O outro é Cabala Cristã. Não deu em nada. O terceiro seria Projeto Caribou. Eu não publiquei. Aí decidi agora fazer um curso e começar esse curso, dar esse curso o nome de Projeto Caribou, né? E aí agora aqui vou fazer uma introdução. Então começa aqui o curso, tá bom? A partir de aqui desse vídeo, estamos começando o curso e o vídeo terá o nome de O que é o Projeto Caribou? Muito bem. Olha só, os antigos diziam que existem na natureza 4 elementos. Eu não trouxe aqui, não botei na mão porque todo mundo sabe. Terra, água, fogo e ar. Não precisava eu trazer aqui. Risca um fósforo, um isqueiro, você tem fogo. Enfia a mão na areia, você tem terra. Pega um copo e encha no fio, você tem água. E o ar está aqui em torno de mim, eu estou respirando. 4 elementos. Terra, água, fogo e ar. Hermes Trismegisto, então 4 elementos, veja, terra, água, fogo e ar. Não preciso mostrar porque é evidente. Hermes Trismegisto, um sacerdote egípcio privilegiado, que foi endeusado depois de morto, ele chegou à conclusão que esses 4 elementos não deviam ter esse nome. Deviam ser chamados copas, símbolo do coração, uma taça, ouros, qualquer objeto de metal, pode ser essa coroa, pode ser uma moeda. Na mesa do mago do tarô tem uma moeda. Eu poderia pegar uma moeda, que eu tenho uma medalha ali, que tem uma moeda, mas peguei essa coroa. Copas, ouros, espadas, e paus. Para Tote, não tinha nada a ver terra, água, fogo e ar. Isso para ele, nada a ver. Então, ele criou um simbolismo. Então, aqui, né, paus não é paus, mas aí é no curso de tarosofia que vocês vão encontrar. Espadas não é espadas. Não vou explicar o que é, porque no Projeto Caribou vamos. Copas não é uma taça. Já falei que é o coração. E ouros não é um objeto de ouro. Embora essa coroa não seja feita de ouro, mas eu usei porque ela é folheada a ouro. Tá? Isso foi Tote, ou Hermes Trismegisto, meu mestre pessoal. O segundo, Paulo de Tarso foi o primeiro, já disse isso. Isso quem fez? Tote, no livro O Tarô. Então, ele faz isso no tarô. Aqui eu tenho um livro sobre o tarô, mas está muito
esses objetos estão muito obscuros. Eu já mostrei a vocês, agora talvez vocês compreendam. Ó. Ouros aqui representado por essa figura, um medalhão no meio com essas flores. Essas flores atrapalharam tudo. O medalhão está aqui, ouros, uma medalha de ouro, uma moeda de ouro, ouros. Aqui está o quê? Copas, ó. Mas botaram um castelo dentro aqui, ó. Tem 4 torres de um castelo dentro de uma taça. Né? Aqui está paus, um bastão cheio de fogo. É o mais claro. E aqui está espadas. Uma espada com uma coroa na ponta dela. Muito complicado. Então eu mostrei para vocês os objetos que estão aqui. E esse aqui está separado. Não coube aqui, por causa do tamanho. Eles deviam ter posto aqui. Colocaram ali. Tá? Então ali é mais claro. Mas segundo o Thoth, o livro é Tarot, tá? Da Biblioteca do Destino, Seu Destino, Sua Vida, Tarot. Então, foi Thoth quem decidiu que deveria abandonar a ideia de que os 4 elementos eram terra, água, fogo e ar, e deveria substituí-los por copas, espadas, paus e ouros. Mas isso será explicado no curso Projeto Caribou, o significado de cada um desses símbolos. Aí, na Idade Média, o canalha do Esdras fundou uma igreja satânica chamada Carral, no ano 430 a.C., e essa igreja satânica, ela escreve a Cabala, que até então a Cabala era somente oral. Não vou entrar nos detalhes da Cabala, que na série anterior eu já entrei. Mas aí, o que é que acontece? No tarô cabalístico, que é justamente o livro do Wang, né? Ele aqui mostra a concepção do tarô, da Cabala. Dentro da Cabala não são aqueles 4 elementos. Então, quais são os elementos que na idade, não é quem escreve, a Cabala era oral, a tradição oral, Shebal o pé, lembra? Eu disse na série anterior, a tradição escrita oh meu Deus do céu, Moshe Sinai, acho que é isso. E a Cabala oral é Shebal o pé. Então a Cabala oral ficou sendo oral o tempo todo, até que Esdras botou por escrito no cativeiro da Babilônia, ano 480 a.C. Foi pela primeira vez colocado por escrito o que até então era absolutamente sigiloso. E aí eles vão criar essa noção. Não vai ser igual a Hermes. Então vai ser 4 mundos, ó. Azilute, a árvore vai estar aqui. Azilute, Beriá ou Briá, Yetzirá e Asiá. 4 também. Agora começa a ver as coincidências. Então vamos começar por essa coincidência, tá? Por que 4? Terra, água, fogo e ar são 4. Espadas, copas, paus e ouros são 4. Azilute, Beriá ou Briá, Yetzirá e Asiá são 4. Aí essa coincidência é que vai nos interessar. Por que tudo é 4? Isso eu estudei há 25 anos atrás. O Projeto Caribou foi meu estudo há 25 anos atrás. Bom, é 4, e aí nós vamos falar no curso. Aí o canalha do Esdras funda a Carral, que é a igreja de Satanás, sinagoga de Satanás, segundo São João Evangelista, Irineu de Lyon e Hipólito de Roma. Então, aí eles vão iludir os trouxas e vão dizer que são capazes de transformar chumbo em ouro. Merda nenhuma. Transformar chumbo em ouro é o seguinte: o judeu não tinha acesso à sociedade. Tinha dinheiro, mas não tinha status social. Só podia ser comerciante ou cambista. Cambista, aqueles que Jesus expulsou do templo a chicotada. As únicas 2 profissões permitidas aos judeus durante o feudalismo, do ano 313 até o ano 1400, quando começa o humanismo, as únicas 2 profissões para o judeu era o comércio e ser cambista, o banco.
ser banqueiro. Eles enriqueceram com isso, tomaram conta do mundo. Entregaram a galinha na mão da raposa. Aí eles inventaram a história da alquimia. E a alquimia transformava chumbo em ouro. Não era nada disso. Não era nada disso. Transformava um homem comum, como eu me transformei, através da alquimia, em um homem, vamos dizer assim, próximo daquilo que Jesus Cristo e Maria seriam. Então está aqui o quadro. Aqui está um homem comum. Então ele está o quê? Está dividido, ó. Está dividido em dois, em primeiro, ó. Em dois. Primeiro em dois. Metade mulher, metade homem. Mulher é a metade emoção, o homem é a metade razão. Dentro da sua aura, já conheceu a noção de aura. Com um braço para baixo, ou seja, tem que vencer materialmente. Aí os judeus davam a eles, a Carral dava dinheiro para caramba, Nicolas Flamel saiu pobre da sua cidade com uma criança de 14 anos, voltou riquíssimo, e a outra apontando para o céu. E tinha que ter noções altíssimas, né, de teogonia, teodiceia, do conhecimento sagrado de todas as eras. Agora, isso aqui era, em princípio, dividido em dois, razão e emoção, feminino e masculino, mas esse dois era dividido em quatro temperamentos, né, o fleumático, o sanguíneo, o melancólico e o colérico. Então, o 4 é o 2 dividido em 4. Isso aqui era a chave da alquimia, mas vamos falar também no curso, para que vou pegar muita coisa, viu? É a chave da alquimia para poder vocês fazerem o seguinte. Ser isso aqui. Já mostrei também muitas vezes. São 4 também, ó. Lá não são quantos temperamentos? O nervoso, o fleumático, o sanguíneo e o colérico? São 4 também. Mas lá tem uma noção a mais. Esses 4 podem ser emocionais ou racionais. Aqui nós temos o touro, o leão segurando aqui na mão dele, o homem e a águia. Também são 4. Homem, leão, touro e águia. Também são 4. Que coincidência é essa? Por que são 4? Aqui eu fui agraciado com a compreensão. Eu fui iniciado no Colégio Mágico Caldeus e o animal foi esse. Esse animal me foi explicado detalhadamente. Então, eu tanto recebi o tarô das mãos de Thoth, como recebi esse símbolo, que é a esfinge assíria, né, o touro alado da Síria. Então nós temos o rosto de homem, é o mesmo dali, as asas de águia, o corpo de leão e as patas de boi. Portanto, a esfinge de Gizé no Egito está errada, porque as patas é de leão. Não, de leão é o corpo. As patas são de boi. O touro alado, boi com asas. Assírio, isso é da Assíria. Foi de lá que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Eu recebi total conhecimento desse símbolo e total conhecimento do simbolismo do tarô. Agora, veja só. Aqui está. Se você conseguir fazer isso, você se torna o Cristoantropon. Aqui está os 3 animais separados. Aqui eles estão juntos, ó. Essa aqui é Fenícia. Mas essa foi que eu recebi do Colégio dos Magos Caldeus. Tá? Então, você se transformará no Cristoantropon. Ou seja, estará dentro do seu reino, sentado no seu trono, reinando, e os animais se dividem aqui em homem, touro, águia e leão. Então, é a mesma coisa aqui, só que separado. Aqui está tudo junto, numa única criatura, que é um querube, é um caribu. Portanto, o nosso curso é Projeto Caribu. Vai se basear nesse aqui, nesse símbolo. Vou falar de todos, mas vai se basear nesse, tá? Então, o caribu, isso aqui é o caribu. Nós vamos explorar mais esse, porque é nesse que vocês vão ser introduzidos no Colégio dos Magos Caldeus. Vocês serão magos.
mas pode ser representado assim. Aí você estaria aqui no centro, dono já de tudo, aqui já seria desmembrado, né? Desmembrando os 4 animais sagrados: o seu ser humano, né? O seu ser imagem afetuoso, né? A nobreza do coração, o touro, que é a força vital, força mesmo do corpo, e a águia, que é a capacidade de pensar em Deus. Poderia ser no tarô, a carta 21 está aqui. Mas olha os 4 animais aqui, ó. Substituíram aqui Jesus, porque isso é uma catedral medieval. Isso aqui no tarô é essa carta. O hermafrodita, na verdade, não é assim. Aqui tem um pano, que aqui só tem uma mulher. Não é verdade. Aqui é um hermafrodita, então está um planejamento cobrindo um pênis aqui. Aqui está emoção e razão. E aqui está o homem, a águia, o leão e o touro. De novo, 4. Bonito, né? Eu não encontrei, mas depois, durante o curso, eu vou mostrar para vocês a mitra do Papa João Paulo II, quando ele veio rezar ali em Flamengo. E aqui, numa Bíblia que me deram de presente para eu dar para meus filhos lerem, né, que mostra Davi tocando harpa, a Bíblia para crianças. Aqui nós temos, no final, os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Está separado. Mas aqui você vai ver a lei de Moisés, que é a lei antiga. O touro está aqui em São João como a águia. Difícil ver. São João como a águia. São Marcos como o leão. São Lucas como o touro. E São Mateus... não. São João é que é a águia. Aqui, então, é o homem. Desculpa. Então, aqui nós temos São Marcos, o homem. São Lucas, o leão. Não, São Lucas é o touro. Agora não lembro. São João é a águia. São João está aqui. É a águia, ó. São João é esse, é a águia. São Lucas é esse, é o touro. Então aqui nós temos Mateus e Marcos. Deixa eu ver se eu me lembro. São Mateus é o homem. Pronto, agora veio. São Mateus é o homem. Aqui nós temos um anjo voando, é um homem com asas. E aqui São Marcos ficou no meio. Na verdade, São Marcos aqui seria o leão. 4 de novo. Isso aqui é cristão, hein? Na mitra do Papa, quando ele celebrou a missa no São Bento, no mosteiro de São Bento, no Flamengo era isso. Na Cabala, já mostramos que há os 4 mundos de A-A. Na maçonaria vai ser 4 também. Você vai passar por 4 etapas. Essas 4 etapas, né, que é o trabalho que vai fazer de você um maçom, estarão aqui na maçonaria. Você está supostamente construindo o Templo de Jerusalém, uma babaquice. Aqui, aprendiz, 1º grau. Companheiro, 2º grau. Olha a pedra do companheiro. Mestre, aqui ele está com a tábua de delinear, não tem pedra. A pedra está aqui em cima, é a mesma do companheiro, ó. A pedra dele está aqui em cima, mas é igual. Ele só está conferindo. E finalmente a pedra do mestre perfeito, que é essa daqui. Essa é uma pirâmide em cima da pedra cúbica. 4 também, aprendiz, companheiro, mestre e mestre perfeito. Também 4. Então o que eu vou enfatizar no projeto Caribu é porque tudo é 4. E aí, o livro que eu recebi da mulher que queria que eu namorasse a filhinha dela, e me deu esse livro, agora eu vou dizer a vocês, comprem, por favor. Aqui está então. O nome do livro é Educação Pessoal. O autor é anônimo, colocou apenas EP. E a editora Pensamento. Esse EP não é editora Pensamento, não. É o pseudônimo do autor, mas é a editora Pensamento. Aqui dentro tem uma figura muito interessante,
que se tornou para mim o meu símbolo. A minha esposa é artesã e eu pedi ela para fazer para mim um símbolo. E ela fez. O símbolo está aqui, ó. Eu penduro na parede, está aqui. Está aqui esse símbolo. Então, ó, essa linha de cima para baixo, vertical, é a razão. Essa linha horizontal é a emoção. E aqui são os 4 temperamentos, o mesmo: colérico, sanguíneo, nervoso, fleumático. Isso eu penduro, que é para eu não esquecer. E de onde é que eu tirei isso daqui? Pedi ela para fazer deste livro. Olha aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui só dá uma linha. Ela colocou as duas, porque eu disse a ela, é melhor colocar as duas para ficar razão e emoção. Mas metade já é razão, metade já é emoção do ciclo. Não, mas faz as 4. Ela fez. Então, eu pedi ela para fazer, ela fez. Isso aqui eu penduro na minha parede e olho todo dia. Tá vendo? Ó, ela fez como artesão, obra de artesanato, para eu não esquecer e seguir isso aqui. Isso é o projeto Caribou. Então, é o minha última iniciação foi essa. Então, por favor, comprem o livro, este aqui. Não deve estar caro, e principalmente vocês comprarem na estante virtual, usado. Deve ter bastante deles, novos, seminovos e usado. Então o nome é Educação Pessoal, editora Pensamento. Se vocês procurarem na estante virtual, que é um sebão, vocês vão encontrar. A bom preço, é um preço bem baratinho. Comprem, nós vamos usar esse livro aqui. No curso vamos usar esse livro. Além do material que eu vou dar para vocês, nós vamos dar esse livro. Tá bom? Então, por que 4? 4, 4, 4, 4. Por quê? E os católicos ficaram babacas. Mas eu não vou dizer agora aqui por que não. Porque a Nossa Senhora manda rezar o rosário. Reza o rosário, reza o rosário. E o que é o rosário? É a reza do terço. Tanto faz de reza do terço como reza do rosário. Mas o rosário era constituído de 3 terços. Um inteiro, né? Um inteiro dividido em 3 dá 3 terços. João Paulo II acrescentou um quarto. Aí já dá para chamar um terço. Aí quando Nossa Senhora diz reza o terço, não é a mesma coisa que reza o rosário. Rosário continua sendo 4, mas eram 3. Por quê? Agora vai vir. Agora vocês vão entender tudo. Vou dar logo a chave, tá? Já mostrei demais essa figura, mas nunca disse a vocês o que era. Aqui está de novo Jesus, na Catedral de Chartres, tá vendo? Com os 4 animais. Aqui está o nome de Javé, tá bem? O tetragramaton, Iode Revalré, também são 4 letras. Por quê? Simples, minha gente. Porque no antes de tudo, no eterno, no inominável, Hashem, Ain, Sof, Aor e Reshit. 1, 2, 3, 4. Esse vai se encarnar com o nome de Jesus, dissemos na série anterior. Mas olha aí, tá vendo? Ó? O Deus eterno, incriado, infinito e manifesto, é 1, 2, 3. Mas ele gera o seu filho primogênito e unigênito, que aí fica 4. Entenderam? Então, tudo vai se reportar a isso. Essa será a grande figura. Tudo vai apontar para aqui. Esse é o grande tchan. É isso. 4. Tudo vai ser 4. Por causa disso. O Ain, Sof, Aor gera Reshit. Pronto. Então, nunca disse isso para vocês antes. Agora estou dizendo. Então, obrigado a todos. Obrigado por verem até o final. Desculpa o desabafo, mas eu não pude conter, porque o idiota precisa ser muito boçal, dizer que só fala do Holocausto. Só fala do Holocausto, do Holocausto, do Holocausto. Então só tem valor judeu. E os coitados aleijados, dos cegos, dos aposentados, dos velhos, não contam, e os negros, e os ciganos, os intelectuais dissidentes. Tá? Quer dizer, só o judeu no mundo é que tem valor. O resto é lixo. Nós somos lixo, pelo amor de Deus. Então é exatamente isso que
Eu sou contra, é por isso que eu sou pobre, né? Porque eu não me rendo diante deles. Então, agora terminamos agradecendo a vocês por essa oração. Olha, não esqueçam do dedinho, por favor, deem seu like. Então, meu queridíssimo aluno, a você a minha admiração, meu louvor, tiro o chapéu, Flávio José é o seu nome, você vai ver esse vídeo, a minha admiração. Você quase fez um silogismo, então tua inteligência está quase pronta, mas ainda cometeu um erro. Premissa maior errada, premissa menor certa, conclusão errada. Mas vai aqui a minha admiração, viu? Fiquei muito orgulhoso de você. Meus parabéns, tá? Aplausos para você, tá bom? Então, até o próximo.